Olá! Nessa aula, iremos discutir os aspectos relacionados ao controle da ventilação, fundamentalmente durante exercício. Iremos discutir a estrutura neural, com seus receptores e sua modulação central, e seus efeitos em termos de aumento ou diminuição da ventilação, estimulados por CO2, estimulados por oxigênio, estimulados por hidrogênio. Vamos a ela! Para iniciarmos a falar sobre o sistema de regulação da ventilação, devemos conhecer os centros neuronais de controle. Esse centro fica no tronco encefálico e é composto pelo centro pneumotáxico, centro apnêutico, grupo de neurônios expiratórios e grupo de neurônios inspiratórios. O centro pneumotáxico e o centro apnêutico, em conjunto, regulam tanto a frequência quanto a profundidade dos movimentos ventilatórios, gerando estímulos sobre o grupo de neurônios expiratórios e inspiratórios, que por sua vez controlam estes movimentos de ventilação, gerando fluxos menores ou maiores de acordo com tanto a necessidade quanto os padrões de ativação. Esses centros recebem influência periférica de corpúsculos carotídeos e corpúsculos aórticos. Esses corpúsculos, em contato diretamente com o sangue, monitoram agentes químicos tais como o oxigênio, CO2 e o hidrogênio, e a partir daí geram estímulos por nervo vago, nervo de Hering e glossofaríngeo, que atingem então o tronco encefálico, estimulando centro apnêutico, zona pneumotáxica, grupo de neurônios inspiratórios, e gerando então o controle ventilatório. Pois bem, esses centros, então, estão localizados aqui no arco aórtico, no seio carotídeo, recebem estímulos de pressão de CO2, pH, PO2, também recebe estímulos da musculatura ativa, chegando, então, até o tronco encefálico e que vão, então, gerar esses estímulos dos quais nós falávamos. Bem, o grande pesquisador, possivelmente criador, digamos assim, da fisiologia respiratória, é Paul Bert, que aparece aqui nesse quadro de Lhermitte, La Leçon de Claude Bernard. Aparece o Claude Bernard aqui com um coelho na goteira de Claude Bernard, numa aula prática típica da época. E o Paul Bert é considerado, então, um aluno de Claude Bernard, o pai da fisiologia respiratória e um dos precursores dos estudos da influência da pressão barométrica sobre ventilação e assim por diante. Ele é homenageado nesse artigo da Anesthesiology de 2012, falando exatamente deste livro, né, Pression barométrique, Recherche de Physiologie Expérimentale, e ele então é reconhecido por ser o pai dessa área de investigação. Essa pressão atmosférica é a pressão exercida em qualquer ponto da Terra por uma coluna de ar diretamente sobre esse ponto. Ou seja, esse indivíduo que aqui está à beira-mar, ele está recebendo uma pressão de uma coluna de ar diretamente sobre a cabeça. E essa pressão é tão maior, quanto mais alta for essa coluna de ar. Se por acaso, ao invés de ir ao nível do mar, ele estivesse sobre uma montanha, notem que a altura da coluna de ar sobre a sua cabeça é substancialmente menor e, portanto, a pressão atmosférica também é. Ora, a mistura de ar, independente da pressão, independente do ponto onde se está, ela é exatamente a mesma. Se estivesse aqui embaixo, ao nível do mar ou no topo, a mistura de gases que compõem o ar é exatamente a mesma. Que mistura é essa? 20,96% de oxigênio, 0,03% de CO2, 78% de nitrogênio e mais outros gases para compor os 100%. Pela lei de gases, a pressão atmosférica de oxigênio corresponde a 20,96 da pressão atmosférica total, que no caso, ao nível do mar, é 760 milímetros de mercúrio. 20,96% de 760 corresponde a 159 milímetros de mercúrio. No caso nitrogênio, nós teríamos uma pressão atmosférica de nitrogênio de 592, pressão de CO2 de 0,22 milímetros de mercúrio. Por quê? Justamente porque as proporções são muito diferentes. Então, sempre que nós tivermos uma variação da pressão atmosférica, como por exemplo quando se sobe para a altitude, a pressão atmosférica, principalmente de oxigênio, mas de todos os outros gases, irá diminuir na mesma razão da diminuição da pressão atmosférica. Pois bem, essa pressão atmosférica ela acaba afetando a pressão alveolar. Por quê? Porque nós inalamos esse ar. Isso não depende de nenhum mecanismo fisiológico, isso é física. Simplesmente, ao inalarmos ar, nós colocamos para dentro do alvéolo um ar que tem uma pressão
atmosférica de 760, mas que tem uma pressão de oxigênio de 159 milímetros de mercúrio. Esse ar irá se misturar com o ar que já está aqui dentro do alvéolo, baixando um pouco mais essa pressão para algo na faixa de 100 ou 105 milímetros de mercúrio. Pois bem, este ar ou este oxigênio irá se difundir passando pela membrana respiratória na razão direta dessa pressão. Se mais pressão de oxigênio houver no alvéolo, mais oxigênio difundirá para o sangue. Se menos pressão de oxigênio houver no alvéolo, menos oxigênio irá difundir para o sangue. A mesma coisa na razão inversa, na direção inversa, para a difusão de CO2. Se mais CO2 nós tivermos no sangue, mais CO2 irá se difundir para o alvéolo, ultrapassando a membrana respiratória que aqui está. Então, existe uma relação direta de gradiente de pressão. O fluxo de gases, seja oxigênio, seja CO2, ele respeitará sempre o gradiente de pressão. Pois bem, notem que isso ocorre num determinado sentido nos alvéolos, ou seja, nos alvéolos passa oxigênio do alvéolo para o sangue e CO2 do sangue para o alvéolo. Nos tecidos nós temos o contrário. Passa oxigênio dos capilares para os tecidos e passa CO2 dos tecidos para os capilares. Então, o sentido é justamente o oposto do que ocorre nos alvéolos. Por quê? Porque as pressões de oxigênio e CO2 são muito diferentes aqui nessa região pulmonar e aqui nessa região tecidual. Pois bem, quando falamos disso, já dizíamos que a pressão de oxigênio no ar atmosférico é de 159 milímetros de mercúrio. Quando inalamos esse ar e colocamos esse ar dentro do alvéolo, ele baixa a sua pressão por se misturar com ar que já está ali dentro para uma pressão de oxigênio de 100 milímetros de mercúrio aproximadamente. A pressão de CO2, que era 0,3, passa para 40. Então vejam que nós temos aqui no alvéolo um ar que é completamente diferente do ar atmosférico, mas que por sua vez depende do ar atmosférico. Pois bem, qual é o processo? Dependendo do gradiente de pressão que nós temos aqui, eu difundirei oxigênio do alvéolo para os capilares e difundirei CO2 dos capilares para o alvéolo, formando, ao longo desse processo, o sangue arterial. Esse sangue arterial terá, notem, a mesma pressão do ar alveolar. A pressão de oxigênio do ar alveolar é 100, a pressão de oxigênio do sangue arterial será 100. Pô, mas Álvaro, aqui nós estamos falando de veia pulmonar. Sim, mas a veia pulmonar, ela transporta sangue arterial, porque ela acaba de sair do pulmão, vai se dirigir para o coração esquerdo e vai ser, então, pelo coração esquerdo, bombeado para o resto da circulação. Vejam que esse sangue arterial ele mantém a sua constituição. Por quê? Porque apesar de ter passado pelo coração, não há aqui nenhum sistema significativo de liberação de oxigênio para os tecidos. Isso vai acontecer quando efetivamente esse sangue passar pelos tecidos. Ora, tem uma PO2 então no sangue de 100 e de PCO2 de 40. Lá nos tecidos eu tenho uma PO2 de 40 e uma PCO2 de 46. O que ocorre quando esse sangue passar pelos tecidos? Ora, oxigênio de 100, oxigênio de 40. É natural que, por um gradiente de pressão, 100 contra 40, eu difunda oxigênio do sangue arterial para os tecidos, diminuindo progressivamente a pressão de oxigênio deste sangue. Por outro lado, a pressão de CO2 aqui é 46 contra uma pressão de CO2 de 40 no sangue. É natural também, respeitando o gradiente de pressão, que eu libere CO2 dos tecidos para o sangue. E isso vai enriquecer esse sangue progressivamente de CO2. Até o momento em que eu terei um sangue venoso com uma PO2 de 40, ou seja, igual a dos tecidos, e uma PCO2 de 46, igual também a dos tecidos. O que acontece? Esse sangue venoso é transportado até os pulmões pela artéria pulmonar e finalmente vai encontrar a circulação aqui pulmonar, a circulação alveolar, aonde eu encontro de um lado da membrana uma PO2 de 100, do outro uma PO2 de 40. É natural então que eu difunda oxigênio enriquecendo esse sangue com oxigênio. E por outro lado, PCO2 de 46, PCO2 de 40, também é natural que eu difunda CO2 dos capilares para os alvéolos e, finalmente, para a atmosfera. Este é o ciclo ventilatório, esse é o ciclo de troca de gases que ocorre em alvéolo, capilares,
na região pulmonar, na região, portanto, respiratória e na região tecidual. Pois bem, sempre que nós falarmos de pressão de oxigênio no sangue, nós vamos falando de oxigênio que está dissolvido no sangue. É claro que essa não é a única forma de transportar o oxigênio. Nós temos ainda o oxigênio que está ligado à hemoglobina. E essa molécula, essa proteína, ela tem a capacidade de se ligar ao oxigênio. Cada molécula de hemoglobina, com suas 4 subunidades, tem capacidade de se ligar a 4 oxigênios. Quando se compara, nós temos então 2 sistemas de transporte de oxigênio. Ou o oxigênio ligado à hemoglobina, ou o oxigênio dissolvido no plasma, na parte líquida do sangue. Ora, mas essas proporções, esses volumes de oxigênio são iguais? Não. A hemoglobina transporta cerca de 95% do oxigênio total do sangue. 5% está efetivamente dissolvido no plasma. Bem, mas então por que se preocupar com essa parte que é apenas 5%? Porque existe uma relação de regulação do oxigênio transportado pela hemoglobina com o oxigênio dissolvido no plasma. Quem estudou isso foi Bohr. E a partir da determinação do percentual de saturação da hemoglobina, Bohr relacionou isso com a pressão de oxigênio. Notem que nós temos uma curva aqui que relaciona a pressão de oxigênio com a saturação da hemoglobina. Imaginemos uma situação na qual se colete amostras de sangue de diversos leitos vasculares, artérias, veias, vênulas, arteríolas, capilares e assim por diante. E se relacione em cada amostra de sangue a pressão de oxigênio que aquela amostra apresenta com a saturação de hemoglobina que aquela amostra apresenta. Notem o seguinte, há uma pressão de oxigênio do sangue de 100 milímetros de mercúrio, nós temos na curva vermelha, que é a curva normal, a curva de referência, uma saturação da hemoglobina de 96%, 97%. O que normalmente se espera? Que tenhamos uma saturação da hemoglobina da ordem de 96%, 97%, 98%. E por que isso? Porque a pressão de oxigênio do sangue ela está em 100 milímetros de mercúrio, que é igual à pressão alveolar de oxigênio e que, por sua vez, depende da pressão atmosférica de oxigênio. Ora, a pressão atmosférica de oxigênio, como nós dissemos antes, é da ordem de 160 milímetros de mercúrio. Quando inalamos esse ar, mistura com ar alveolar, gerando uma pressão de oxigênio de 100 e que vai afetar diretamente o sangue arterial, gerando uma pressão de oxigênio de 100 milímetros de mercúrio. Isso gera, repetindo, uma saturação da hemoglobina próxima de 96%, 97%. Ora, mas o que acontece? À medida que o sangue percorre os leitos vasculares, ele vai perdendo oxigênio. Sim, ele pode baixar, por exemplo, para 70 milímetros de mercúrio. Em 70 milímetros de mercúrio, o que nós temos? Nós temos, vejam, uma diminuição leve da saturação da hemoglobina. Isso é razoável, afinal de contas, eu estou cedendo oxigênio para os tecidos e também eu preciso retirar oxigênio da hemoglobina de forma a manter essa oferta. Bom, mas e se eu continuar oferecendo oxigênio? Bem, a pressão de oxigênio irá baixar. Baixar para, digamos, 50. O que acontece? Notem que a saturação da hemoglobina cai ainda mais. Isso se torna mais severo quando a pressão de oxigênio baixa aqui para valores de 40. Vejam que eu tenho uma queda ainda mais abrupta da saturação da hemoglobina, com uma franca dessaturação da hemoglobina. Isso ocorre por uma mudança da afinidade da hemoglobina por oxigênio. Quanto mais saturada ela estiver, ou seja, mais próxima de 100, mais afim ela estará por oxigênio. Ou seja, fica muito difícil nessas condições se retirar oxigênio da molécula. À medida que ela vai perdendo oxigênio, ou seja, se ela tem capacidade de se ligar a 4 e ela perde uma, ela está ligada com apenas 3. Ela diminui a afinidade. Isso quer dizer que a retirada de uma segunda molécula ou mesmo uma terceira molécula de oxigênio da hemoglobina fica mais fácil, ela perde a afinidade. Bem, essa relação é fixa, definitiva, imutável? Não. Ela evidentemente sofre processos de regulação. Nesse caso, se nós tivermos no sangue uma queda de pH, um aumento da pressão de CO2, um aumento da temperatura sanguínea ou um aumento de 2,3-difosfoglicerato, qualquer um desses estímulos isolados ou conjuntamente irá provocar um deslocamento da curva para a direita.
Pois bem, o que acontece? Vamos pegar um valor qualquer como referência, como por exemplo 70. Notem que a hemoglobina desaturou mais. Ela tem, nessas condições, para a mesma pressão de oxigênio, um menor percentual de saturação. Ou seja, tem menos oxigênio ligado à molécula. Ou seja, ela perdeu afinidade. Bom, mas em que situação isso pode acontecer? Por exemplo, em exercício. O que nós temos em exercício? Queda de pH sanguíneo. Aumento de pressão de CO2? Não, isso não ocorre. Aumento de temperatura sanguínea? Sim. Aumento de 2,3-difosfoglicerato, que é um metabólito da glicólise? Sim. Ou seja, em exercício, dos 4 estímulos, 3 estão presentes, justificando um deslocamento da curva para a direita. Qual é a consequência prática disso? Simples. Como a hemoglobina se torna menos afim pelo oxigênio, ela passa a liberar oxigênio mais facilmente. Se ela libera o oxigênio mais facilmente, isso é útil para os tecidos que estão demandando oxigênio pela realização do exercício. Notem que a saturação máxima não muda, ela continua saturando, chegando a 97% aproximadamente. E depois é que ela passa a liberar oxigênio mais facilmente. Bem, nós podemos dar exemplo também no sentido oposto, ou seja, com aumento de pH, queda de PCO2, queda de temperatura, diminuição de 2,3-difosfoglicerato. Um exemplo que eu gosto de usar é a hipotermia, com queda de temperatura sanguínea. Imagine uma situação onde o indivíduo está sendo submetido a um frio intenso e não está conseguindo controlar a perda de calor para o meio e, consequentemente, a temperatura sanguínea, a temperatura corporal como um todo, na realidade, está diminuindo. O que acontece? A curva desloca para a esquerda. Notem que, na mesma pressão que nós usávamos como exemplo, esse indivíduo passa a ter uma saturação da hemoglobina maior. Qual é a consequência disso? A consequência é que, mesmo necessitando de oxigênio pelos tecidos, para os tecidos, essa hemoglobina não libera oxigênio. Então é um fenômeno curioso. O indivíduo pode morrer por hipotermia, por quê? Porque a hemoglobina aumenta muito a afinidade por oxigênio e passa a não ser capaz de oferecer oxigênio para os tecidos. Qual é o tecido mais sensível nesse caso? O sistema nervoso. E aí vocês começam a entender por que indivíduos morrem por hipotermia. Pois bem, esse é o mecanismo de regulação do transporte de oxigênio. Notem que ele depende diretamente da pressão de oxigênio, afetando a afinidade da hemoglobina por oxigênio. Esse conceito será muito útil quando discutirmos, na próxima aula, as relações de pressão atmosférica com desempenho em condições de altitude. Pois bem, como é que esse sistema regula a ventilação? A ventilação e a sua relação com o exercício tem sido estudada há bastante tempo, desde a década de 50, desde a década de 60, por pesquisadores como Hollmann, Hettinger, Kalman Wasserman, McClory e assim por diante. Esses pesquisadores mostraram que havia uma relação do metabolismo anaeróbio, do lactato, com ventilação. É praticamente impossível se falar em ventilação e exercício sem se citar essa referência, professor Kalman Wasserman, mostrado no slide anterior, e sua equipe, e este gráfico aqui. Eu costumo brincar em aula que esse é o gráfico mais complicado da nossa disciplina. Na realidade não é, mas como são várias curvas sobrepostas, a gente acaba tendo um pouco mais de trabalho para explicá-lo. Pois bem, vamos por partes. Em primeiro lugar, como já discutido nessa disciplina, nós temos um aumento de lactato na relação com carga de trabalho. E esse lactato apresenta uma curva com 2 pontos de quebra, de acordo com algumas teorias, que são o primeiro e o segundo limiar de lactato. Notem que o indivíduo treinado tem uma curva de lactato deslocada para a direita, como nós já mostramos. Se nós olharmos o gráfico do professor Wasserman, o que a gente vê é justamente a mesma coisa. A curva de lactato aqui, com um ponto de quebra, outro ponto de quebra, disparando em cargas de trabalho alta, afetando então o pH, gerando um quadro de acidose, principalmente a partir do segundo limiar.
Antigamente se justificava essa queda de pH exclusivamente pelo lactato e pelo íon hidrogênio liberado pelo ácido lático. Hoje se sabe que não é bem assim, existem outras formas de oferecer íons hidrogênio para o exercício, principalmente nas cargas de trabalho mais altas, mas de qualquer forma isso é um fato histórico dentro da fisiologia do exercício que tem que ser relembrado com alguma frequência. Pois bem, temos então uma acidose, que antigamente era chamada de acidose lática, hoje a gente chama de acidose metabólica, já que nós não podemos, repetindo, justificar essa queda de pH exclusivamente pela formação de ácido lático, mas independente da via, o que nós temos é sim uma queda de pH em exercício, e existe uma relação, que é uma relação muito mais temporal do que propriamente de causa e efeito, com o lactato. Pois bem, qual é a consequência disso? A consequência é que nós temos hidrogênios e esses hidrogênios afetam o pH sanguíneo. Pois bem, esse hidrogênio ele precisa ser tamponado e ele vai ser tamponado por bicarbonato. Sempre lembrando que tamponamento são as reações de controle de pH que o nosso organismo executa. Então, o íon hidrogênio ou os íons hidrogênios sofrem uma reação com bicarbonato formando ácido carbônico, o H2CO3. Esse ácido carbônico, se tivesse em outro tecido, ele redissociaria em hidrogênio e bicarbonato. Mas no sangue, nós temos nas hemácias uma enzima chamada anidrase carbônica. Esse ácido carbônico, então, é captado pelas hemácias, sofre a reação com a anidrase carbônica e nós temos, então, a liberação de CO2 e água. Qual é o resultado disso? Simples. Nós temos uma formação extra de CO2, uma formação que nesse caso é sanguínea. Sempre lembrando que a formação de CO2 principal ela ocorre aonde? No metabolismo mitocondrial, pelo metabolismo de carboidratos, de lípides. Então, esse metabolismo mitocondrial produz CO2. Aqui não estou falando disso, eu estou falando de uma via de formação de CO2 que depende do tamponamento de hidrogênios pela via do bicarbonato e, finalmente, a reação com a anidrase carbônica que ocorre nas hemácias. Conclusão, formação extra de CO2. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que se nós plotarmos a produção de CO2 em relação ao consumo de oxigênio, o que nós veremos é uma coisa assim e, finalmente, assim. Por que a produção de CO2 está aumentando desproporcionalmente? Simples, porque nós estamos apresentando uma produção extra de CO2 a partir do tamponamento de hidrogênio. Esse ponto de quebra é o que nós chamamos de primeiro limiar ventilatório e, genericamente, a gente chama esse fenômeno ou essa quebra aqui de V-slope. Se nós examinarmos o gráfico do professor Kalman Wasserman, nós veremos a produção de CO2 aqui e vejam aqui o primeiro limiar ventilatório. Vejam a quebra da produção de CO2 que está aparecendo aqui. Da mesma forma, a ventilação também é afetada em relação ao consumo de oxigênio. Notem que se nós traçarmos linhas de tendência na ventilação, nós teremos isso, isso e finalmente isso. Esse aqui é o primeiro limiar ventilatório e esse aqui é o segundo limiar ventilatório, muitas vezes referido como ponto de compensação ventilatória. Da mesma forma, se nós olharmos o gráfico do professor Wasserman, nós veremos a mesma coisa. O primeiro limiar ventilatório e o segundo limiar ventilatório. Aqui o ponto de compensação ventilatória. Por que aumentou a ventilação aqui? Simples, porque aumentou a produção de CO2 aqui. E essa produção de CO2 aumentada vai estimular os centros respiratórios, que vão, por sua vez, desencadear mais movimentos ventilatórios numa frequência maior, numa amplitude maior. Da mesma forma, por que aumenta a ventilação a partir do segundo limiar aqui? Simples, porque nós estamos num processo de acidose, coisa que já foi demonstrada anteriormente, e nós temos então um aumento desproporcional da ventilação a partir desse ponto. Os equivalentes ventilatórios também mudam. O que são os equivalentes ventilatórios? É a relação entre ventilação e consumo de oxigênio ou a ventilação e produção de CO2. Notem que quando falamos da ventilação com produção por consumo de oxigênio, nós temos inicialmente uma queda e depois uma elevação. Esse ponto aqui é o primeiro limiar ventilatório. Para o CO2, nós temos da mesma forma uma queda e depois uma elevação concomitante com a elevação do custo ventilatório de oxigênio. Esse é o segundo limiar ventilatório. E ele novamente aparece aqui
no gráfico do professor Wassermann, aqui nós temos o primeiro limiar ventilatório e aqui o segundo limiar ventilatório. Quando olhamos isso em conjunto, o que nós temos é uma relação da ventilação com a curva de lactato. E notem que a ventilação ela aumenta desde o início, desde as cargas de trabalho mais baixas, sofre um ponto de quebra, concomitante com o aumento do primeiro limiar de lactato, com o aumento do lactato, e finalmente uma segunda quebra com o aumento desproporcional aqui da produção de lactato, da concentração de lactato. Ora, se nós fôssemos esquematizar os mecanismos de regulação envolvidos aqui, nós teríamos aqui a curva global do Kalman-Wassermann com todas as sobreposições e aqui, finalmente, as curvas de controle. Vejam que os estímulos neurais eles estão presentes desde a carga de trabalho mais baixa até a mais alta. O que são estímulos neurais? São os estímulos de adrenalina e noradrenalina, os mecanoceptores articulares e musculares que estão desencadeando drives para o centro de controle ventilatório, desencadeando mais ventilação. A partir de uma determinada carga, nós temos o tamponamento de hidrogênios, que se soma ao estímulo neural. Então, na realidade, esse tamponamento de hidrogênio gera CO2, que por sua vez estimula os quimioceptores aórticos, carotídeos e centrais, desencadeando mais ventilação. E, finalmente, a partir de uma carga mais alta, se soma a acidose, estimulando ainda mais a ventilação. Lembrem-se que hidrogênio é um potente estimulante de ventilação e, por isso, então, a ventilação aumenta. E aí nós temos, então, o comportamento da ventilação frente a cargas de trabalho progressivamente mais altas. Um aspecto que se tornou relevante nos últimos anos, a partir do trabalho dos professores Brauner, Queteilhan e Czaplik, se sugeriu que poderia se usar o talk test, ou seja, o teste de fala, o teste de conversa, para determinar essas cargas de trabalho. Qual é a ideia? Ora, a partir de determinada intensidade, os estímulos ventilatórios são tão potentes que se torna muito difícil ou impossível se conversar. A partir de alguns protocolos, se consegue, então, identificar qual é a intensidade ideal de trabalho. Quantas vezes nós já ouvimos recomendações de treinamento do tipo caminhe ou corra durante 40 minutos numa intensidade na qual você possa conversar tranquilamente. Para que se faça isso, evidentemente é necessário que se esteja abaixo do segundo limiar ventilatório. É impossível se fazer isso acima do segundo limiar ventilatório. Esse tipo de teste tem sido utilizado, reavaliado por diferentes grupos, como o grupo do professor Timothy Quinn, Benjamin Kunz aqui, o talk test e a sua relação com os limiares ventilatórios de lactato, com bastante sucesso. E inclusive grupos brasileiros, como o grupo do professor Leonardo De Luca, Guilherme Freck, Adriano Silva e Fernando Oliveira, mostrando então nesse artigo de revisão da Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano as relações dessas intensidades de lactato, ventilatórias com o talk test. Então, é uma possibilidade de baixo custo, basta que se estude adequadamente os métodos para se prescrever exercício, evidentemente com um erro um pouco maior do que com determinação de lactato, mas mesmo assim bastante prático e bastante interessante. Pois bem, quais são as mensagens finais dessa aula? Em primeiro lugar, a regulação da ventilação ela depende das pressões de oxigênio e pressão de CO2, além do pH sanguíneo. Alterações de pH, dependendo da intensidade do exercício, elas são tamponadas por bicarbonato e isso acaba por gerar CO2, que por sua vez estimula a ventilação. E, finalmente, os limiares ventilatórios apresentam altíssima correlação com limiares de lactato e podem, sim, ser utilizados para prescrição e acompanhamento de treinamento na saúde, no alto desempenho e na doença. Bem, essa foi a nossa aula sobre controle da ventilação e exercício. Continue acompanhando nosso canal. Até mais!